Olá, amigos do canal, tudo bom? Edgar Santos que está falando aqui. Finalmente vamos à terceira parte das aventuras de Robinson Crusoe. A gente vai vê-lo deixando a ilha em um navio que apareceu por lá em motim, o pessoal estava em rebelião e o Crusoe conseguiu resgatar os ingleses desse navio e deixou na ilha. Deixaram eles na ilha e ele voltou para a terra. Finalmente conseguiu chegar em terra e passou por um período grande de prosperidade, de paz. Tinha algumas pessoas vivas ainda do tempo dele que o ajudaram a recuperar suas terras no Brasil, sua fortuna. Ele tornou-se bastante rico, mas a verve dele aventureira não o deixava, né? Em uma travessia pela França enfrentaram muitos lobos extremamente ferozes, ele e outros caravanistas. Ele conseguiu sobreviver e, finalmente, através da influência de um sobrinho de vida marítima, responsável por um navio, ele tomou uma decisão, influenciado por esse sobrinho, incentivado por ele, de voltar para a ilha. E acabou voltando mesmo para a ilha. E muitas coisas ainda aconteceram e vão continuar acontecendo. Mas eu vou deixar aí com vocês, através da leitura do audiobook. Gostaria que curtissem bastante e que não deixasse de se inscrever no canal para receber sempre novos conteúdos e incentivar a gente a criar sempre trabalhos bons para que vocês possam ter bons passatempos, ok? Boa leitura, boa diversão. Até a próxima parte. As Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Narração de Edgar Santos. Parte 3. Prometi mostrá-la mais tarde. Tínhamos de preocupar-nos então em reconquistar o navio. Concordou comigo, mas acrescentou que não tinha ideia nenhuma do que poderia ser feito, pois ainda havia 26 homens a bordo. Tendo participado do motim, sabiam que estavam todos sob penas da lei e, portanto, o desespero os faria resistir. Sabiam que, caso se rendessem, seriam enforcados logo que chegassem à Inglaterra. Assim, não se poderia pensar em atacá-los, sendo como éramos em tão pequeno número. A isso respondi que a nós não competia, em primeiro lugar, fazer um rombo no barco que estava a seco na praia, de modo que não o pudessem levar. Devíamos retirar dele tudo que encontrássemos e deixá-lo completamente imprestável para navegar. Fomos então até lá e apanhamos as armas e tudo mais que encontramos, isto é, uma garrafa de aguardente, outra de rum, algumas bolachas, um polvorinho e uma grande pedra de açúcar, embrulhada num pedaço de lona. Eram 5 ou 6 libras de açúcar. Todas essas coisas foram muito bem-vindas, especialmente a aguardente e o açúcar, que já não tinha havia muitos anos. Depois de pôr todas essas coisas na praia, fizemos um grande rombo no fundo do escaler, de modo que, se viessem em número bastante para nos dominar, não poderiam de qualquer modo levar o barco. Na verdade, achava que não nos seria possível reconquistar o navio, mas de qualquer maneira, caso fossem embora, deixando o barco, não hesitaria em consertá-lo, de modo que poderíamos partir para as ilhas Leeward e encontrar-nos com os nossos amigos espanhóis no meio da viagem. Enquanto assim depunhamos os nossos planos, depois de termos arrastado o escaler para a praia até um ponto em que ficaria a seco mesmo na maré mais cheia, depois de termos feito o rombo no fundo do barco
e de termos nos sentado para discutir o que devíamos fazer, ouvimos um tiro de peça do navio e vimos que fazia um sinal com a bandeira, ordenando a volta do escaler. Como o barco não aparecesse, deram vários outros tiros. Por fim, sem obterem resposta com os tiros de peça e os sinais, lançaram outro barco ao mar, o que pudemos ver com o óculo de alcance, e remaram para a praia. Conseguimos contar logo que se aproximaram nada menos de 10 homens. Traziam armas de fogo. O navio estava a quase 2 léguas da costa, de sorte que pudemos examiná-los enquanto se aproximavam. O capitão conhecia bem os homens que vinham no escaler. Disse que 3 eram bons sujeitos e estava certo de que tinham sido arrastados ao motim sob a ameaça dos outros. Mas o contramestre, que parecia o mais graduado dentre eles, e os outros homens estavam entre os mais celerados da tripulação e dispunham-se a tudo. Assim que vimos o escaler partir do navio, pensamos em separar nossos prisioneiros e colocá-los em lugar seguro. Havia 2 em que o capitão ficava menos que os outros, que foram conduzidos. O capitão fiava menos nesse outro, e principalmente no outro também. Havia 2 deles, e foram conduzidos à caverna por sexta-feira, e um dos 3 prisioneiros salvos. Ali estariam bastante longe para fazer-se ouvir ou ser descobertos. E se conseguissem fugir, não encontrariam o caminho do bosque. Ficaram bem amarrados e receberam provisões. Foi-lhes prometido que ganhariam liberdade dentro de 1 ou 2 dias, caso se portassem direito, e caso contrário seriam mortos sem misericórdia. Juraram suportar sua prisão com paciência e agradeceram o modo como estavam sendo tratados, recebendo provisões e luz, pois sexta-feira deixara algumas das velas que fabricávamos. Apesar de tudo, foi-lhes insinuado que sexta-feira ficaria de sentinela na porta da caverna. Os demais prisioneiros foram mais bem tratados. 2 deles permaneceram não obstante amarrados, porque o capitão não se fiava completamente neles. Os 2 restantes ficaram a meu serviço, segundo recomendação do capitão, sob promessa de viver e morrer para nós. Desse modo, contanto que esses 2 homens, o capitão e seus companheiros, eram os 7 homens bem amarrados, e não andava e também não duvidava que venceríamos os 10 que vinham, sobretudo depois que o capitão dissera reconhecer entre eles 3 homens morigerados. Logo que atingiram o lugar onde estava o outro escaler, pularam a praia e arrastaram o barco para a areia, o que me alegrou muito. Temia que, em vez de levarem o barco para a praia, ancorassem a alguma distância, deixando nele de guarda 2 ou 3 homens. Nesse caso, não poderia capturar o escaler. Assim que saltaram do barco, correram para o outro. Vimos logo que ficaram extremamente surpresos diante do escaler despojado de tudo e com um rombo no fundo. Deram então um grito, mas em vão. Juntaram-se então em círculo e fizeram fogo com as armas de pequeno porte. Ouvimos muito bem os estampidos que retumbaram pela mata. Em vão, porém. Os que estavam na caverna tínhamos a certeza de que não poderiam ouvir. Quanto aos que eram vigiados por nós, embora tivessem ouvido muito bem, não ousaram responder. Ficaram tão espantados que, como nos contaram mais tarde, resolveram voltar ao navio e dizer aos outros que todos os homens tinham sido mortos e que o barco fora arrombado. Puseram então imediatamente o escaler na água e voltaram para bordo. O capitão ficou atônito e confuso ao ver isso, acreditando que iam partir e dar os companheiros como perdidos.
Não poderia, assim como ainda esperava, reconquistar o navio. Pouco tardou, porém, para que receios de outro gênero nos assaltassem. Não decorrera muito tempo da partida quando os vimos rumar de novo para a praia. Deixaram dessa vez 3 homens no barco e penetraram na ilha à procura dos companheiros. Ficamos muito desapontados porque não sabíamos o que fazer diante disso. De fato, não nos adiantaria capturar os 7 homens e deixar os outros 3 fugirem no barco, porque voltariam ao navio e o resto da tripulação haveria com certeza de levantar ferros. Todas as nossas esperanças de recuperar o navio ficariam assim perdidas. Não tivemos, porém, outro remédio senão esperar e ver o que aconteceria. Depois que os 7 homens saltaram, os 3 restantes afastaram o escaler até boa distância da praia, ancorando para esperá-los. Era-nos, portanto, impossível assaltar o barco. Os que saltaram dirigiram-se unidos para o alto da pequena colina, ao sopé da qual ficaram a minha habitação. Ali ficava a minha habitação. Podíamos vê-los claramente, embora eles não pudessem nos perceber. O capitão fez uma proposta muito razoável na previsão do que tencionavam fazer. Calculava que todos voltariam a dar uma descarga a fim de serem ouvidos pelos companheiros. Nesse caso, deveríamos cair sobre eles no momento em que todos tivessem descarregado as armas. Na certa, se renderiam, de modo que poderíamos subjugá-los sem derramamento de sangue. Achei boa a proposta, contanto que a pudéssemos colocar em execução de um ponto bastante próximo para que nos fosse possível cair sobre eles antes que conseguissem carregar de novo as espingardas. Mas não aconteceu assim, permanecendo nós na expectativa durante muito tempo, indecisos sobre a resolução a tomar. Disse-lhes, por fim, que, na minha opinião, não havia nada a fazer antes da noite. Se não tivessem até lá voltado para o escaler, talvez pudéssemos usar alguma estratagema para atrair à praia os que ficaram no barco. Esperamos muito tempo e sentíamos muito desassossegados quando os vimos todos partir em direção ao mar. Tudo levava a crer que, apreensivos com os perigos do lugar, tinham resolvido voltar para bordo, dar os companheiros como perdidos e retomar a viagem projetada. Logo que os vi a caminho da praia, imaginei que tinham desistido da busca e voltavam para o navio. O capitão esteve a ponto de desfalecer quando lhes dei parte das minhas cogitações. Não demorei, entretanto, a pensar num estratagema para atraí-los de volta, o qual seria maravilhosamente ao meu objetivo. Servia, sim, ao meu objetivo. Ordenei à sexta-feira e ao piloto que atravessassem a enseada e se dirigissem ao sítio onde sexta-feira fora salvo e a cerca de meia milha de distância gritassem o mais alto possível. Logo que os marinheiros respondessem, eles deviam retornar e, conservando-se sempre escondidos, dar uma volta e juntar-se novamente a mim através dos caminhos que lhes indiquei. Os marinheiros iam justamente para entrar no escaler quando sexta-feira e o piloto gritaram. Ouviram-nos e, respondendo logo, correram pela praia em direção a oeste, de onde procediam as vozes, até esbarrarem com a enseada. A maré estava cheia, de modo que não puderam atravessar. Chamaram o barco para fazer a travessia, tal como eu esperava. Uma vez do outro lado, observei que levaram um dos 3 homens do escaler, que amarraram a um toco de árvore na praia. Era o que eu queria. Deixando sexta-feira e o piloto ocupados com sua tarefa, encarreguei-me do resto. Atravessamos a enseada sem sermos percebidos e caímos de surpresa sobre os 2 homens, um deles deitado na praia, semi-adormecido. Ele estava semi-adormecido. Chegou a levantar-se, mas o capitão, que ia na frente,
correu sobre ele e abateu-o, intimando o segundo que estava no escaler a render-se caso não preferisse a morte. Não são necessários muitos argumentos para convencer um homem sozinho de que se deve render quando é atacado por 5 homens depois de ver o companheiro abatido. Além disso, tratava-se, ao que parecia, de um dos 3 homens que não se mostraram tão rebelados quanto o resto da tripulação. Por isso, persuadimos-lo facilmente não só a render-se, como também a juntar-se ao grupo. Entre mentes, Sexta-feira e o piloto arranjaram as coisas tão bem que, gritando e respondendo aos gritos, foram atraindo os homens de um bosque a outro, de modo que não só os deixaram cansadíssimos, como os levaram para um lugar de onde lhes era impossível voltar para o ponto de partida antes do anoitecer. Eles próprios estavam muito fatigados quando se juntaram a nós. Depois da chegada de sexta-feira, passaram-se várias horas até que os marinheiros voltassem para o escaler. Podíamos ouvir os que vinham à frente muito antes de surgirem completamente à vista. Chamavam os que vinham atrás e estes respondiam, queixando-se de que estavam estropiados e exaustos e não podiam andar muito depressa. Notícia, aliás, muito boa para nós. Chegaram por fim ao escaler, mas é impossível dar uma ideia da agitação em que ficaram ao verem o barco a seco na praia, desaparecidos os 2 homens. Podíamos ouvi-los dizer que estavam em uma ilha encantada, que havia muita gente morando nela, e nesse caso seriam todos assassinados, ou era habitada por demônios ou espíritos que os haviam de arrebatar e devorar. Gritaram de novo e chamaram os 2 companheiros pelos nomes, mas em vão. Passado algum tempo, vimos-los no lusco-fusco da noitinha correr como loucos pelos arredores. Ora se sentavam no escaler, como se descansassem, ora saíam a vagar pela praia, voltando depois a fazer as mesmas coisas. Meus homens queriam cair sobre eles na escuridão, mas eu desejava poupá-los e matar o menor número possível. Não estava disposto a arriscar a vida de nenhum dos nossos, pois sabia que estavam bem armados. Resolvi esperar e preparar uma emboscada segura de mais perto. Ordenei à sexta-feira e ao capitão que se arrastassem e se aproximassem deles tanto quanto possível, sem serem descobertos. Pouco depois que se puseram de alcateia, o contramestre, que era o chefe do bando e parecia o mais desassossegado de todos, caminhou na direção deles com mais 2 homens da tripulação. O capitão estava tão ansioso por liquidar o cabecilha dos patifes que mal se conteve para deixá-lo aproximar-se até ficar bem ao alcance da espingarda. Logo que isso aconteceu, ele, sexta-feira, puseram-se de pé num pulo e fizeram fogo. O contramestre morreu logo. Um dos homens foi atravessado por uma bala e caiu perto dele para morrer 1 ou 2 horas depois. O terceiro fugiu. Ao estampido dos tiros, avancei imediatamente com todo o meu exército, composto de 8 homens, a saber, eu, que era o generalíssimo, sexta-feira, meu tenente-general, o comandante do navio e seus 2 companheiros, e os 3 prisioneiros de guerra que tínhamos armado. Caímos sobre eles no escuro, de sorte que não podiam saber quantos éramos. Ao homem que tinha ficado no escaler, e era agora um dos nossos, ordenei-lhe que os chamasse pelos nomes e tentasse parlamentar com eles. Aconteceu tudo como desejava. Gritou por um deles o mais alto possível: Tom Smith! Tom Smith! Tom Smith respondeu imediatamente: Quem me chama? É Robinson? Pelo amor de Deus, Tom Smith, deponham as armas e rendam-se ou serão mortos agora mesmo.
A quem devemos nos render? Onde estão? Voltou Tom Smith a perguntar. Estão aqui. Aqui estão o nosso capitão e mais 50 homens que vêm caçando vocês há 2 horas. O contramestre está morto. Will Fry está ferido e eu prisioneiro. Se não se renderem, estarão perdidos. Nós nos renderemos se nos derem quartel, disse Tom Smith. Se prometem render-se, perguntarei ao capitão. E perguntou de fato ao capitão, que se encarregou de responder. Olá, Smith, você conhece a minha voz. Se depuserem as armas imediatamente e se renderem, pouparemos a vida de todos, exceto a de Will Atkins. Ao que Will Atkins exclamou. Pelo amor de Deus, capitão, poupe minha vida. O que fiz eu, fiz tanto quanto os outros. Isso não era verdade, porque, ao que parecia, o tal Will Atkins fora o homem que subjugava o capitão quanto do motim. Não obstante, o capitão respondeu-lhe que devia depor as armas incondicionalmente e confiar na clemência do governador. Referia-se a mim. Para resumir, todos depuseram as armas, implorando clemência. O homem que parlamentara com eles e mais 2 companheiros foram amarrados por ordem minha. Isso feito, o meu exército de 50 homens, e incluindo esses 3 indivíduos, não tinha mais de 8 homens, avançou e capturou todos os amotinados e o escaler. Eu, acompanhado por um homem, não apareci por motivo de estado. O que tínhamos a fazer em seguida era consertar o barco e apossar-nos do navio. O comandante teve tempo, então, para conversar com os homens da tripulação e exprobar-lhes a vilania e mostrar-lhes o destino miserável, talvez a forca que os aguardava. Mostraram-se todos muito arrependidos, implorando-lhe clemência. Quanto a esse último ponto, disse-lhes o capitão que o governador era um súdito inglês, o qual, se quisesse, poderia enforcá-los a todos. Entretanto, uma vez que lhes dera quartel, supunha que os mandaria para a Inglaterra, com exceção de Atkins. O governador encarregara-o de dizer a Atkins que se preparasse para ser enforcado pela manhã. Era tudo fantasia, mas conseguiu o efeito desejado. Atkins ajoelhou-se e implorou ao capitão que intercedesse junto ao governador para que o perdoasse, e os outros homens, de seu lado, pediram-lhe pelo amor de Deus para não serem enviados à Inglaterra. Pensei então ter chegado o momento de nossa libertação. Vi que seria muito fácil induzir aqueles homens a fazer todos os esforços para a captura do navio. Escondi-me assim no escuro para que não viessem a saber que espécie de governador era eu e chamei o capitão. Ao chamá-lo de boa distância, um dos homens gritou também por ordens minhas. Capitão, o governador está chamando-o. O capitão logo respondeu. Diga a Sua Excelência que irei imediatamente. Desse modo acreditaram que o governador e os 50 homens estavam perto. Logo que o capitão chegou, dei-lhe parte do meu plano para capturar o navio. Achou muito bom e resolveu pô-lo em execução na manhã seguinte. Querendo estar seguro do sucesso do plano e executá-lo com mais habilidade, disse-lhe eu que devia selecionar os prisioneiros, amarrando Atkins e mais 2 homens, dos piores entre eles, levando-os para a caverna, onde estavam os outros. E assim fizeram sexta-feira e os 2 companheiros do capitão, levando-os para a caverna como para um calabouço. Os outros mandei-os para minha choupana no interior da ilha, onde ficaram manietados. Na manhã seguinte enviei o capitão a esses homens, a fim de parlamentar. Queria, numa palavra, que os experimentassem, a ver se podiam merecer confiança como participantes do assalto ao navio. Falou-lhes o capitão sobre o mal que lhes havia feito, sobre a situação em que se achavam,
acentuando que, embora o governador lhes tivesse poupado a vida no momento, seriam por força enforcados caso seguissem para a Inglaterra. No entanto, caso se comprometessem a ajudá-lo numa empresa tão justa como a de reconquistar o navio, obteria do governador o compromisso de perdoar-lhes. É fácil de imaginar com que rapidez a proposta foi aceita por homens em tal situação. Ajoelharam-se diante dos comandantes e prometeram-lhe, com os mais ardentes protestos, que derramariam por ele até a última gota de sangue, que se fossem poupados, o seguiriam a qualquer parte do mundo, e enfim o tratariam como a um pai enquanto vivessem. Bem, disse-lhes o capitão, preciso ir falar com o governador e ver o que posso conseguir. Veio então dar-me parte do estado de espírito em que se encontraram, acrescentando que, na sua opinião, poderiam realmente se proceder com lealdade. Entretanto, como não devíamos facilitar, mandei que voltasse. Escolheria 5 dentre eles e lhes diria que, como não precisava de homens, levaria apenas 5 para o auxiliarem. O governador tomaria conta dos outros 2, bem como dos 3 que ficaram aprisionados no meu castelo, isto é, na minha caverna. Ficariam como reféns e responderiam pela fidelidade dos 5. Caso estes se mostrassem desleais, os 5 reféns seriam enforcados na praia. Isso causou-lhes impressão, convencendo-os de que o governador falava sério. Não tinham, porém, outro remédio senão aceitar. Já não era só o comandante que tinha interesse na fidelidade dos 5 homens, mas os prisioneiros também. Nossas forças para a expedição ficaram assim constituídas. Em primeiro lugar, o capitão, o piloto e o passageiro. Em segundo lugar, os 2 prisioneiros do primeiro bando, a quem dera a liberdade e confiar a posse das armas, em vista do conceito que o capitão formava sobre eles. Em terceiro lugar, os outros 2 homens que conservara manietados na choupana do interior da ilha. Em quarto lugar, enfim, os 5 homens referidos, os últimos a serem soltos. Eram ao todo 12 homens, sem contar os 5 que ficaram presos na caverna como reféns. Perguntei ao capitão se estava disposto a assaltar o navio com tais forças, porque, no que dizia respeito a mim e à sexta-feira, não achava bom tomarmos parte na empresa, deixando atrás de nós 7 homens. Havia bastante o que fazer para mantê-los separados e dar-lhes de comer. Resolvi deixar amarrados os 5 homens da caverna, mas sexta-feira ia 2 vezes por dia levar-lhes alimento. Os outros 2 ordenei-lhes que carregassem as provisões até certa distância, onde sexta-feira as apanhava. Quando apareci aos 2 reféns, estava em companhia do capitão, que lhes disse ser eu a pessoa a quem o governador encarregara de tomar conta deles. Disse-lhes mais que era desejo do governador que eles não fossem a parte nenhuma sem receberem ordens minhas. Caso o fizessem, seriam levados para o castelo a postos a ferro. Desse modo, nunca me apresentei diante deles como o próprio governador, mas como seu agente. Nem perdia a oportunidade de falar do governador, da guarnição do castelo e por aí além. Ao capitão não cabia fazer mais do que aprestar os 2 barcos, tapar o rombo de um e manobrá-los. Colocou o passageiro como comandante de um dos barcos, dando-lhe 4 homens. Ele próprio, o imediato, e mais 5 homens foram no outro. Trabalharam muito, pois chegaram ao navio lá para meia-noite. Logo que tiveram alcance da voz, ordenou a Robinson que lhes gritasse terem encontrado os homens e o escaler depois de grande trabalheira, e assim por diante, mantendo-os entretidos com a conversa até que ele chegasse ao costado do navio. Ao abordarem, o capitão e o imediato, os primeiros a entrar,
derrubaram logo o segundo imediato e o carpinteiro com a coronha dos mosquetes. Seus homens seguiram-no fielmente, prenderam todos os que se encontravam no convés principal e no tombadilho e começaram a fechar as escotilhas para prender os que estavam no porão. Ao mesmo tempo, outro barco encostou e os homens subiram e se apoderaram do castelo de proa e da escotilha que conduzia ao quarto do cozinheiro, aprisionando 3 homens que lá encontravam. Isso feito e tudo posto em segurança no convés, o capitão ordenou ao imediato e a 3 homens que arrombassem o camarote no fundo do tombadilho, onde estava o novo capitão dos amotinados. Este já se levantara com o alarme e estava acompanhado de 2 homens e de um menino, todos empunhando armas de fogo. Quando o imediato, servindo-se de um pé de cabra, arrombou a porta, o capitão rebelde e seus companheiros fizeram fogo, ferindo o imediato, que teve um braço partido, e mais 2 homens. Não houve, porém, mortes. O imediato, ao mesmo tempo que pedia socorro, e embora ferido, precipitou-se para dentro do camarote e disparou a pistola contra o capitão rebelde. A bala entrou-lhe pela boca e saiu por trás da orelha, de modo que morreu imediatamente. Os outros, vendo isso, renderam-se logo, e o navio foi assim inteiramente conquistado, sem mais perdas de vida. De posse do navio, mandou o capitão disparar 7 tiros de canhão, sinal que convencionara comigo para me avisar do sucesso da empresa. Não preciso dizer da minha alegria ao ouvi-los. Esperara por eles na praia até 2 horas da madrugada. Depois dos tiros, deitei-me e adormeci profundamente, pois estava muito cansado. Logo me acordou, porém, um estampido. Levantei-me e ouvi alguém chamar-me de governador. Subindo ao cimo da colina, logo reconheci a voz do capitão que lá estava. Abraçou-me e, apontando para o navio, disse: Meu querido amigo e libertador, eis ali seu navio. Pois ele lhe pertence, como nós e tudo que a ele está ligado. Olhei para o mar. Lá estava ele balançando-se sobre as águas, a cerca de meia milha da costa. Tinham levantado ferros logo que se apossaram do navio, e, estando tempo favorável, vieram ancorar na barra da pequena enseada. A maré cheia permitira-lhes vir de Escaler até o lugar onde eu, outrora, desembarcara das jangadas, de modo que saltaram em terra bem à minha porta. Quase desfaleci diante daquele quadro surpreendente, porque o que eu via era a minha liberdade, palpável, ao alcance das minhas mãos. Fácil, um grande navio a meu serviço. O comandante percebeu a minha emoção e tirou logo do bolso uma garrafa, dando-me a beber um trago de licor que trouxera especialmente para mim. Depois de beber, sentei-me no chão e fiquei bastante tempo ainda sem poder falar-lhe. Afinal, voltei a mim e, por minha vez, abracei o capitão como meu libertador. Foi mútuo o regozijo. Disse-lhe que o considerava um enviado pelo céu para me libertar. O que acontecera foram um rosário de fatos maravilhosos. Tudo isso comprovava a existência da mão secreta da providência no governo do mundo, de olhos de infinito poder, que devassavam mesmo os mais longínquos recantos da terra e enviavam socorro aos desgraçados quando assim lhes aprazia. Agradeci mais uma vez a Deus todas as suas graças. Depois de conversarmos um pouco, disse o capitão que me trouxera algumas mercadorias, as que poderiam ser encontradas no navio e, sobretudo, num navio saqueado durante tanto tempo por um bando de celerados. Gritou para seus homens que trouxessem à praia as coisas destinadas ao governador. O presente era esplêndido. Consistia em uma caixa de garrafas de licor,
6 garrafas grandes de vinho de madeira, 2 libras de ótimo tabaco, 12 bons pedaços de carne de carneiro e 6 de porco, um saco de ervilhas e cerca de um quintal de bolacha. Trouxe-me o capitão ainda uma caixa de açúcar, uma de farinha, um saco cheio de limões, 2 garrafas de suco de lima e muitas outras coisas. Além disso, o que para mim foi 1000 vezes mais útil, trouxe-me 6 camisas novas e limpas, 6 ótimas gravatas, 2 pares de luvas, um par de sapatos, um chapéu, um par de meias e um excelente terno de roupa, muito pouco usado, que lhe pertencia. Entretanto, senti-me a princípio, quando vestido, muito sem jeito e incomodado. Depois de levarmos tudo isso para minha habitação, começamos a discutir o que devíamos fazer com os prisioneiros, se devíamos nos arriscar a levá-los conosco ou não. 2 deles, especialmente, eram incorrigíveis. E, segundo o capitão, patifes de tal estofo que era inútil querer discipliná-los. Assim, caso os levássemos conosco, deveríamos pô-los a ferros como criminosos e entregá-los às autoridades da primeira colônia inglesa por onde passássemos. Diante disso, propus ao capitão que os mandássemos buscar e tentássemos fazer com que eles próprios pedissem para ficar na ilha. O comandante respondeu-me que ficaria muito contente com essa solução. Mandei chamar os 2 homens e expus-lhes seriamente as circunstâncias em que se achavam. Um deles respondeu que não tinham nada a dizer, senão que, ao serem aprisionados, o capitão lhes prometera a vida, de modo que, muito humildemente, me pediam clemência. Disse-lhes, porém, que não sabia que espécie de clemência lhes poderia oferecer. Tinha resolvido deixar a ilha com todos os meus homens e tomar a passagem para a Inglaterra no navio do capitão. Este, por sua vez, só os levaria para a Inglaterra como prisioneiros a ferros para serem julgados por motim e fuga com o navio. Sabiam muito bem que isso significava a morte na forca. Não via para eles nenhuma saída, a não ser que quisessem ficar na ilha. Se desejassem ficar, não me importaria, já que podia agora partir. Estava inclinado a poupar-lhes a vida, uma vez que concordassem em ficar na ilha. Mostraram-se muito agradecidos à ideia, afirmando que preferiam aventurar-se a viver na ilha do que partir para a Inglaterra, onde seriam enforcados. Disse-lhes então que lhes iria contar a história da minha vida na ilha, de modo que a deles pudesse correr sem dificuldades. Narrei-lhes como chegara, mostrei-lhes as minhas fortificações, a maneira de fazer pão, de plantar os cereais, de preparar as passas, mostrei-lhes, enfim, tudo que lhes pudesse tornar a vida mais confortável. Falei-lhes também dos espanhóis que eram esperados, para os quais deixei uma carta e exigi que me prometessem tratá-los de igual para igual. Entreguei-lhes 5 mosquetes, 3 espingardas de caça e 3 espadas. Tinha ainda cerca de 1,5 barril de pólvora, que também lhes cedi. Ensinei-lhes a maneira de criar cabras e ordenhá-las, de cevá-las e de fabricar manteiga e queijo. Em suma, tornei-lhes conhecidas as menores particularidades da minha vida na ilha. Acrescentei que intercederia junto ao capitão para lhes deixar mais 2 barris de pólvora e algumas sementes de hortaliças, o que, acentuei, me teria dado grande alegria. Ofereci-lhes ainda o saco de ervilhas que o capitão me trouxera e recomendei-lhes que não se esquecessem de semeá-las. Tudo assim disposto, deixei-os no dia seguinte e fui para bordo do navio. No outro dia pela manhã, 2 dos 5 homens vieram nadando até o costado do navio.
Queixaram-se amargamente dos outros 3, implorando-nos que, pelo amor de Deus, os levássemos, pois do contrário seriam assassinados. O capitão respondeu que nada podia resolver sem meu consentimento. Entretanto, depois de alguma relutância de nossa parte e de terem feito solenes protestos de arrependimento, tomamo-los a bordo, foram vigorosamente chicoteados, mostrando-se daí por diante ordeiros e corretos. Pouco depois voltei à terra num escaler, na cheia da maré, levando as coisas que prometera aos homens, juntamente com seus baús de roupa, que, a meu pedido, o capitão permitira transportar. Ficaram muito gratos, dei-lhes coragem, garantindo-lhes que, se de qualquer modo me fosse impossível mandar um navio para buscá-lo, não deixaria de fazê-lo. Ao partir da ilha, levei como recordação o grande gorro de pele de cabra, o guarda-chuva e um dos meus papagaios. Não me esqueci também de apanhar o dinheiro que guardara durante tanto tempo, embora tivesse me parecido completamente inútil. E assim deixei a ilha no dia 19 de dezembro, segundo o calendário de bordo do ano de 1686, depois de uma permanência de 28 anos, 2 meses e 19 dias. Libertei-me desse segundo cativeiro na data aniversária da minha fuga dos mouros de Salé. Cheguei à Inglaterra, depois de longa viagem, no dia 11 de junho de 1687, após 35 anos de ausência. Sentia-me um estranho, como se nunca aí estivera. A boa mulher, minha benfeitora, a quem tinha confiado o meu dinheiro, ainda vivia. A sorte, porém, não lhe tinha sorrido. Enviara pela segunda vez, enviuvara pela segunda vez, e se encontrava em situação muito difícil. Não lhe exigi o que me era devido. Ao contrário, grato ao zelo e à lealdade que me demonstrara, ofereci-lhe o pouco de que meus pequenos haveres me permitiam dispor. Assegurei-lhe, porém, que jamais me esqueceria de sua bondade e, de fato, dela não me esqueci quando mais tarde tive bastante para ajudá-la. Fui a Yorkshire. Meus pais tinham morrido e toda a minha família desaparecera, com exceção de 2 irmãs e 2 dos filhos de um de meus irmãos. Havia muito que me consideravam morto, de modo que não encontrei nada preparado para mim, nem coisa alguma que me pudesse ajudar no momento. O pouco que possuía não dava para recomeçar a vida. Recebi, entretanto, uma prova de gratidão que não esperava. O capitão do navio, a quem libertara com tanta felicidade, fez aos proprietários eloquente relato da maneira pela qual eu o salvara e ao navio. Recebi então um convite para me encontrar com eles e com outros comerciantes interessados no caso. Agradeceram-me amavelmente e presentearam-me com quase 200 libras esterlinas. Refletindo, porém, sobre as circunstâncias em que me achava e os poucos recursos à minha disposição para recomeçar a vida, resolvi ir a Lisboa. Veria se podia obter alguma informação sobre o estado de minhas plantações nos Brasis e o destino do meu sócio, que, com certeza, havia muito me considerava morto. Embarquei para Lisboa, onde cheguei em abril. Sexta-feira me acompanhava em todas essas viagens, mostrando-me sempre um servo fiel. Em Lisboa, procurei e encontrei, para minha grande alegria, o capitão do navio que me recolhera no oceano ao longo da costa da África. Envelhecera e, tendo deixado a vida do mar, fora substituído pelo filho que ainda continuava o tráfico para o Brasil. O velho homem não me reconheceu e, por minha vez, mal pude identificá-lo. Entretanto, lembrou-se logo de mim
quando lhe disse quem era. Depois de nos regozijarmos mutuamente pela nossa antiga amizade, perguntei-lhe o que acontecera às minhas plantações e a meu sócio. Respondeu-me que havia 9 anos não viajava para o Brasil. Garantiu-me, porém, que da última vez que lá estivera, meu sócio ainda vivia. Contudo, os 2 curadores, que com ele sabiam da minha parte na propriedade, tinham ambos falecido. Acreditava, não obstante, que teria muito boas notícias sobre as plantações, já que os meus curadores, em face da crença geral de eu ter naufragado e morrido afogado, deram parte do acontecido ao curador de ausentes, que se apropriara de tudo. No caso de eu nunca mais reclamar a posse de meus haveres, 1/3 caberia ao rei e 2/3 ao mosteiro de Santo Agostinho, para serem empregados em benefício dos pobres e na conversão dos aborígenes à fé católica. Seriam restituídos a mim, entretanto, se eu ou alguém em meu nome os reclamasse, com a ressalva de que as rendas anuais gastas com fins criativos não me poderiam ser reembolsadas. Fiquei um tanto preocupado a respeito e perguntei ao velho comandante como fora possível aos meus curadores assim dispor dos meus haveres, quando sabiam ter eu deixado um testamento, no qual eu fazia a ele, capitão português, o meu herdeiro universal. Respondeu-me que, embora fosse isso verdade, não havia prova da minha morte, de modo que ele não podia proceder como testamento, a não ser que houvesse notícia de meu falecimento. Além disso, não desejava imiscuir-se em coisas tão remotas. Tinha, é verdade, registrado o meu testamento, e caso tivesse recebido notícias positivas sobre minha morte, teria dado uma procuração a seu filho, que se encontrava então nos Brasis, para tomar conta do engenho. Perguntou-me o velho homem se desejava que ele me orientasse sobre a maneira de fazer valer os meus direitos. Respondi que eu mesmo iria ao Brasil. Disse-me então que eu poderia fazer o que melhor me aprovesse, mas que, se resolvesse o contrário, havia muitos meios de garantir os meus direitos e apossar-me das rendas desde logo. Havia ancorado no Rio de Lisboa vários navios prontos a partir para o Brasil. Ele poderia tratar de obter um registro público do meu nome, acompanhado de um atestado, no qual, sob juramento, afirmaria que eu estava vivo e era a mesma pessoa que comprara as terras para a plantação de açúcar em apreço. Depois de fazer registrar devidamente todos esses documentos por um notário, enviou-me a um negociante com uma carta de seu próprio punho, convidando-me em seguida a permanecer com ele até a resolução do caso. Não podiam ter procedido com maior correção, porquanto ainda não havia decorrido 7 meses, quando recebi um grande embrulho dos descendentes de meus curadores. Isto é, dos comerciantes com os quais combinara a viagem à África. Os navios do Brasil viajavam sempre em grupos, e por isso os mesmos que trouxeram meus títulos e papéis transportaram também meus pertences e chegaram em segurança ao Tejo, antes mesmo de receber eu aqueles. Fiquei assim de repente dono de mais de 5.000 libras em dinheiro e de terras nos Brasis, que rendiam mais de 1.000 libras por ano, tudo isso tão seguro como se fosse na Inglaterra. Mal podia acreditar na minha nova situação, nem sabia o que fazer de tudo isso. A primeira coisa que fiz foi recompensar meu amigo benfeitor, o bom e velho capitão, que fora caritativo na minha desgraça, generoso depois e honesto por fim. Mostrei-lhe o que recebera. Disse-lhe que depois da providência, que dispõe de todas as coisas, devia tudo a ele e que o queria por isso recompensar. Mandei chamar um notário e pedi-lhe para escrever uma procuração
dando ao velho comandante poderes para receber a renda anual das plantações e, ao mesmo tempo, autorizando meu sócio a enviar-lhe. Acrescentei no final uma cláusula em que garantia ao capitão, enquanto vivesse, uma pensão de 100 moedas de ouro, 4.800 réis, e depois que morresse, 50 moedas por ano ao filho, também enquanto vivesse. Paguei assim minha devida gratidão para com o bom velho. Precisava agora decidir o rumo a dar à minha vida e o que fazer com as propriedades que a providência me colocara nas mãos. Em verdade, as preocupações foram-me então muito maiores do que as que tivera durante a minha silenciosa vida na ilha, onde não desejava senão o que tinha e não tinha senão o que desejava. Uma vez recompensado o velho capitão, comecei a pensar na pobre viúva, cujo marido fora o meu primeiro benfeitor, e enquanto pudera, timbrara em ser fiel administradora de meus bens e boa conselheira. A primeira coisa que fiz foi arranjar de um comerciante em Lisboa uma carta a seu correspondente em Londres, pedindo-lhe não só para pagar-lhe uma conta, como ainda para descobrir o paradeiro da viúva e levar-lhe 100 libras em dinheiro e dizer-lhe, além disso, que se eu vivesse, receberia de mim nova ajuda. Ao mesmo tempo, mandei 100 libras a cada uma das minhas irmãs no interior da Inglaterra. Embora não passassem necessidades, não estavam em situação muito boa. Uma delas tinha enviuvado e o marido da outra não era lá dos melhores. Não encontrara, porém, entre os meus parentes e conhecidos, uma só pessoa a quem ousasse confiar a maior parte dos meus haveres. Tive uma vez a ideia de voltar para Brasis e estabelecer-me por lá, pois já estava acostumado ao lugar. Mas não sabia com quem deixar meus bens na Inglaterra. Resolvi assim partir para a Inglaterra com eles e, lá chegando, travar conhecimento com alguém ou procurar um parente qualquer em quem pudesse confiar. Preparei-me assim para a viagem, depois de pôr em boa ordem os meus negócios, vender as minhas coisas e transformar a minha fortuna em boas letras de câmbio. A única dificuldade então foi escolher a rota a seguir até a Inglaterra. Já estava bastante acostumado ao mar e, no entanto, sentia-lhe estranha aversão naquela oportunidade. Não sabia explicar a razão dessa relutância. Entretanto, cresceu de tal maneira que por 2 ou 3 vezes, depois de despachar a bagagem, mudei meus planos e resolvi não ir. É verdade que fora muito infeliz no mar, e essa devia ser uma das razões. Ninguém deve combater os impulsos do coração em casos como esse. 2 dos navios nos quais comprara passagem para a Inglaterra perderam-se na rota. Um deles foi capturado pelos argelinos e o outro naufragou à altura do Start, perto de Torbay, salvando-se apenas 3 pessoas. Não saberia assim dizer em qual dos 2 navios minha sorte seria mais desgraçada. Estava nessa indecisão quando o velho piloto, a quem contara tudo, instou muito comigo para que não fosse por mar. Aconselhou-me antes a seguir por terra, seja indo por Groine e atravessando o Golfo de Biscaia até Rochela, de onde poderia me dirigir facilmente a Paris e daí a Calais e Dover, seja tomando o rumo de Madrid, seguindo por terra até Paris. Mostrou-se, em suma, tão contrário a que eu viajasse por mar, a não ser de Calais a Dover, que resolvi fazer toda a viagem por terra. Essa rota, uma vez que não tinha pressa e não olhava para os gastos, era a mais agradável. E para fazê-la ainda mais aprazível, o velho capitão apresentou-me a um cavalheiro inglês, filho de um comerciante em Lisboa, que se mostrou desejoso de viajar comigo. Além disso, arranjamos ainda mais 2 companheiros,
ambos ingleses e comerciantes, e 2 jovens cavaleiros portugueses que só iam até Paris. Em suma, éramos ao todo 6 homens, acompanhados de 5 criados, pois os 2 comerciantes e os 2 portugueses contrataram, respectivamente, um só criado, a fim de diminuírem as despesas. Quanto a mim, arranjei para criado um marinheiro inglês, além de sexta-feira, que era muito pouco civilizado para fazer as vezes de criado durante a viagem. E assim partimos de Lisboa. Estávamos todos bem montados e armados e compunhamos, de fato, uma pequena tropa. Daí me chamaram de capitão, não só por ser o mais velho, como de levar comigo 2 criados. Além disso, fora eu quem empresara a viagem. Encontramos no lado espanhol da passagem através das montanhas, onde ficamos retidos, 4 cavaleiros franceses que também tiveram de parar do outro lado dessa passagem, na França, mas que conseguiram arranjar um excelente guia. Puderam assim atravessar as montanhas em que a neve os atrapalhasse muito, sem que a neve os atrapalhasse muito. Quando encontravam neve em abundância, estava, disseram, congelada o bastante para que eles e os cavalos pudessem passar. Mandamos chamar esse guia, que se comprometeu a levar-nos pelo mesmo caminho, sem nenhum perigo para nós, desde que estivéssemos bem armados para nos defendermos das feras. Contou-nos que era comum topar ao pé das montanhas, nessas regiões nevadas, lobos que a fome tornara ferozes. Respondemos que estávamos bem preparados contra tais criaturas, caso eles nos assegurassem não haver nada a temer de outra espécie de lobo. Os lobos bípedes, que, segundo diziam, eram a fome do maior perigo, a fonte do maior perigo, sobretudo no lado francês das montanhas. Afirmou-nos que não correríamos nenhum perigo desse gênero na rota a ser percorrida. Concordamos então em segui-lo juntamente com 12 outros cavaleiros e os respectivos criados, alguns franceses, outros espanhóis. Partimos de Pompeluna no dia 15 de novembro. Fiquei de fato surpreso quando, em vez de seguir em frente, o guia nos fez voltar cerca de 20 milhas pela mesma estrada que percorrêramos vindo de Madrid. Depois de atravessar 2 rios e entrar em terreno plano, encontramo-nos novamente em região aprazível e quente, onde não havia neve. De brusco, voltando-se para a esquerda, o guia aproximou-se das montanhas por outro caminho. Os montes e os precipícios eram apavorantes, mas ele fez tantas voltas e seguiu tantos meandros que transpusemos insensivelmente a crista das montanhas sem que a neve nos estorvasse muito. E foi assim que de repente ele nos mostrou, a grande distância, as aprazíveis e fecundas províncias de Languedoc e Gasconha. Vimos-las de muito longe, verdejantes e florescentes, e delas nos separava ainda uma árdua caminhada. Ficamos, porém, um pouco preocupados quando nevou pesadamente um dia e uma noite inteiros, de modo que não pudemos prosseguir viagem. O guia sossegou-nos, afirmando que em breve deixaríamos tudo para trás. Começamos então a descer todos os dias, caminhando mais para o norte do que antes, e assim, graças ao nosso guia, continuamos a jornada. De uma feita, cerca de 2 horas antes de anoitecer, nosso guia, que marchava um pouco à frente, por um caminho traiçoeiro, à margem de uma mata espessa, viu-se à frente de 3 lobos monstruosos e de um urso. 2 lobos caíram sobre ele. Se estivesse meia milha adiante, teria sido devorado antes que pudéssemos socorrê-lo. Um dos lobos atacou o cavalo, enquanto o segundo investiu sobre o homem, e com tamanha ferocidade que ele não teve tempo ou presença de espírito para sacar a pistola.
Começou a gritar e a chamar por nós com tanta força tinha. Pedi a sexta-feira que vinha depois de mim para meter o cavalo a galope e ver o que se passava. Logo que sexta-feira avistou o guia, gritou também tão alto quanto ele: Ó Senhor, ó Senhor! Mas ao mesmo tempo galopou ousadamente na direção do homem e meteu uma bala na cabeça do lobo. O pobre guia ficou muito feliz por sexta-feira tê-lo socorrido. Acostumado a enfrentar esses animais em sua terra, sexta-feira não teve medo e investiu sobre o lobo, alvejando-o na cabeça. Qualquer outro de nós teria, ao contrário, atirado de maior distância e poderia talvez errar o alvo e atingir o homem. Mesmo um homem mais corajoso do que eu teria se apavorado com o acontecimento. E todos nós ficamos de fato alarmados quando o estampido da pistola de sexta-feira levantou de ambos os lados uivos aterradores que o eco das montanhas reforçou. Sexta-feira salvou o guia e ajudava-o a desmontar quando chegamos ao local. O homem não estava só apavorado, como ferido, embora o pavor fosse maior que os ferimentos. O guia disse-nos que ainda tínhamos de atravessar um sítio perigoso caso houvesse mais lobos pela região. Era uma pequena planície completamente cercada pela mataria e um longo e estreito desfiladeiro, ou azinhaga, que tínhamos de percorrer para transpor a mata e chegar depois a uma aldeia onde repousaríamos. Faltava meia hora para o pôr do sol quando penetramos na primeira floresta. Pouco depois de anoitecer, chegamos à planície. Vimos apenas numa pequena planura dentro da mata, que não tinha mais de 1/4 de milha, 5 grandes lobos atravessarem o caminho em disparada, como se estivessem à caça de alguma presa. Não nos perceberam e, num instante, desapareceram de nossas vistas. Isso nos permitiu carregar de novo as espingardas, o que fizemos marchando para não perder tempo. Mal, porém, acabamos de carregar as armas e pôr-nos de sobreaviso, ouvimos um terrível estrépito vindo da mata à nossa esquerda. Anoitecia e o lusco-fusco agravava a nossa situação. O rumor aumentou e percebemos então que eram uivos de lobos famintos. De súbito vimos 2 ou 3 alcateias, uma à nossa esquerda, outra atrás de nós e a terceira à nossa frente. Ficamos sem saber o que fazer. Os lobos, porém, não nos deixaram ficar indecisos por muito tempo, pois investiram sobre nós. Acredito que não eram menos de 300. Para nossa felicidade, havia por terra, à entrada da floresta, grossos troncos de árvore. Levei minha pequena tropa a proteger-se entre os troncos. Colocamos-nos em linha por trás de uma árvore comprida e, descendo dos cavalos, utilizamos-nos do tronco de árvore como parapeito e formamos um triângulo, ficando os cavalos no centro. Foi bom termos feito assim, porque o assalto das feras não podia ter sido mais furioso. Vinham sobre nós rosnando e tentavam escalar o tronco de árvore. Essa fúria parecia motivada, sobretudo, pelos cavalos que eram as presas ambicionadas. Ordenei aos nossos homens que atravessassem alternadamente. Fizeram-no tão bem que mataram vários lobos à primeira rajada. Era preciso, porém, sustentar o fogo, porque os lobos atacavam como se estivessem possuídos pelo demônio, os de trás atropelando e empurrando os da frente. Depois da segunda rajada, pareceu-nos que tinham recuado e desistido, mas foi só um instante, porque outros investiram de novo. Descarregamos as pistolas por 2 vezes e acredito que com as 4 rajadas matamos 17 ou 18 lobos e estropiamos um número 2 vezes maior e, contudo, voltaram ao ataque.